para mais um. Bom, você quer viver de arte marcial ou você quer competir nas artes marciais? Financeiramente falando, hoje, dependendo do local, da sua cidade, da arte que você vai escolher, é muito difícil você conseguir viver dela. Muitos agregam a sua arte, mas a pessoa tem uma vida paralela, ou seja, ela vive da sua profissão, né? Então, é muito complicado você viver de arte marcial hoje. Eu tô olhando para a tela aqui porque eu já tô lançando mais 2 outros livros aqui, ou vídeos aqui. Eu gostaria muito de ter um dojo próprio. Talvez para viver hoje de Aikido e Kendo. Foram as 2 últimas aí feitas. Eu nem revelo o que treino, nem revelo o que faço, mas enfim. Eu acho engraçado a competição dentro da arte marcial, mas é uma coisa que vem do ser humano. Nosso eu, nossa parte ancestral, e aí a gente quer competir, quer ser melhor, quer demonstrar que faz, quer não sei o que. Então, por exemplo, o Aikido não tem um estilo dele de competição e todos os outros que são mais conhecidos não tem. Até o criador quis, por uma questão de falar, é para elevação espiritual. Saiba que o Aikido é um dos caminhos que levam a Deus e tal. Independente da parte religiosa aí que você seguir, tá? São mistérios da vida, né? Jesus que fala que o caminho é ele, mas sem ele você está condenado, mas é muito difícil e tal, para não julgar, não mudar a situação, então, enfim. O criador do Aikido disse isso, então ele disse que o caminho é esse. Então você ficar competindo entre a minha escola ser melhor do que a outra, eu, o aluno, sou melhor do que o fulano, a fulana ou a beltrana, eu acho isso muito ridículo. Eu já fiz parte de escola onde o pessoal ficava querendo competir porque eu vim de uma outra e no meu quesito da outra que eu vim era bem melhor do que a que eu fui parar. E graças a Deus eu já saí dela, estou numa só para falar chega. Então assim, a arte marcial, se você assistiu e ganhou a informação de que ela é um esporte, aí você vai fazer que realmente virou a situação competição. Uma das tradições da alteração para esporte, por exemplo, no Japão, o samurai ele não lutava mais, né? Então ele tinha que literalmente sobreviver de alguma coisa. Então ele começou a ensinar, começou a pegar esses princípios, teve parte de lei que proibiu para eles, ele não servia mais como guarda-costa, apesar da sua significância em palavra, que é servir, né? Significado de samurai. Então você tem que pensar assim, você quer viver de arte marcial? Se você quiser ser ao pé da letra, como eu já falei em outros vídeos, o erro do samurai é o seppuku. Você vai cometer esse assassinato aí para você próprio, você vai se matar. Então assim, não, eu vou seguir os princípios para minha vida, tá? Mas você vai querer ser mais japonês que o próprio japonês, como eu já ouvi isso de um sensei que morou no Japão e treinou com a gente aqui. Enfim, meu celular tá dando muito isso daí, porque acho que aquece e tá escurecendo, sei lá. Então é isso que você quer? Você quer seguir? Não, eu quero seguir porque eu gosto. O bichinho da arte marcial me mordeu, seja ele por esporte, seja ele por vida, eu quero fazer. Então, como eu disse, para abrir um dojo hoje é complicado. Você começa a fazer contas. Eu fui visitar perguntei para um rapaz lá, tava numa média de quase R$1.500, tava barato até. R$1.500, se você tivesse as 150 modalidades, você precisa de 10 alunos para pagar as contas. Então você precisaria de 20 alunos para ter um respaldo. 30 alunos para poder falar, opa, tô indo.
Então, para uma modalidade só, às vezes é difícil. Só que o espaço em si, se ele fosse todo não, numa parte não tão estreita, vamos dizer que ele fosse R$3.000. Então você começa a fazer as contas aí. É difícil, tá? Você tem que ficar naquilo de manhã, de tarde, de noite. E se você sofrer um acidente, como é que funciona? Se se machucou gravemente, se não puder mais dar aula, tem muito empecilho. É legal? Eu acho muito legal. Gostaria de ter, como eu disse? Sim. Quem sabe um dia? Não sei. A vida é uma só, indo para 50 anos é metade da vida já. Se eu vou conseguir fazê-lo, não sei. Então eu louvo a quem conseguiu. Se não der, você fica tentando buscar em alguma academia para continuar o legado e tal, continuar transmitindo o seu conhecimento lá como professor. Então, estar dentro de uma arte marcial que tenha competição, mesmo que você não vá competir, você tem que entender que você tem que competir para você. Mas às vezes, infelizmente, não quer dizer que você não vá competir, não tiver uma garra, um treino viril, não quer dizer que você vai virar um fracote. E se uma arte que não tenha competição, não quer dizer que vai ter um monte de fracote lá dentro também. Até porque, para vocês que não sabem, o próprio Goi foi treinado por um professor de Aikido, né? Existem escolas aí diretas de Aikido, onde a galera acha que é o Krav Maga, mas era Aikido que dava de defesa pessoal para polícia, etc. Já fui cobaia de sensei meu lá, eu brinco. Cobaia assim, não era aluno, né? Tinha que ir, a gente gostava e ajudava o sensei na Polícia Federal aqui na cidade, para fazer demonstração e etc. Então quem gosta acaba indo e fazendo essas situações. Você não pode entender e crer que você treina uma arte marcial tal, você vai ser o cara e você vai conseguir e vai achar que pode fazer tudo contra os outros na rua. O primeiro objetivo da arte marcial é vencer a si mesmo. Se você toma muito tapa na cabeça, se você perde direto dentro da academia, como eu já falei no card aqui no vídeo aqui do mequetrefismo, não interessa. Eu não quero saber se você for um cabeça oca e achar que depois que você treina A, B ou C, você pode fazer C, D, E e F com qualquer um na rua. Você tem que ser profissional. Então, se você estiver num âmbito onde você for professor de outra situação e aí aparecer alguém de uma outra arte, não interessa. Se o cara vai lá para aprender musculação, não interessa você falar de jiu-jitsu. Entenderam? Então, de taekwondo, de aikido, sei lá. Se o cara vai para fazer a musculação, é a musculação. Se o cara vai lá para procurar, como já aconteceu numa academia que eu lecionei, quero treinar aikido. Aí o cara falou, pô, treina o taekwondo aqui com a gente, pra que você quer treinar aikido? Pô, é uma antiética pesada isso aí. Ou numa outra, não, treina Muay Thai, pô, olha quanta gente tem aqui no Muay Thai. Literalmente tem mais gente nessas outras artes marciais do que às vezes também no próprio aikido, por exemplo. Cada um tem um objetivo que você queira naquilo, o que você quer chegar, onde você quer ir com o desenvolvimento daquilo que você treina. É pra você, não é pros outros. Repetindo, como falei em outros vídeos, você não vai sair de uniforme na rua. Tem um maluco que anda aqui por Santos de ninja com 2 espadas e o caramba, aí cheio de som, não sei o que. Eu não sei o que esse doido faz de propaganda, pra que é aí. Algum cosplay, alguma atividade de quadrinhos, eu não sei o que é, mas tem esse doido aí que anda aí. Tinha um outro doido que ficava treinando na praia lá, pegava num chaco, pegava o sai, né, o negócio japonês lá e treinava. Bom, e aí? Tem um outro doido que treina do lado, assim, às vezes eu paro pra brincar com meu cachorro e tal, e fica treinando Kung Fu, já conversei com ele. E tem outros doidos aí que acho que vão treinar comigo também, nós vamos para lugar público, porque não tem academia. Nós vamos pegar minha turma de novo e vamos treinar. Pelo menos hoje, em dezembro de 2021 aqui, é que eu tô falando isso aí. Eu tenho que resolver um monte de coisa de saúde, tá vendo? Então, aí eu vou ganhar limitâncias que depois, não sei, eu vou ter que tentar descobrir a própria arte dentro daquilo que vai me ocorrer. E aí, seja o que Deus quiser. Você vai treinar arte marcial, tem tudo isso. Às vezes
o esporte, infelizmente, não, ela como esporte falando, né? Pode ser que ela não seja tão completa como é a clássica. Pode ser que ela seja limitada a várias situações para ela funcionar de uma maneira como o MMA, por exemplo. Você vai aprender tal coisa de pé, tal coisa de chão, tal coisa de chute, tal coisa de soco, entendeu? E aí você junta tudo e faz. Limitado eu digo porque assim, de repente você não precisa aprender 50 chutes, você vai aprender 2, 3, 4 que funcionem, entendeu? É isso que eu quero dizer. Afinal, o Bruce Lee fez isso no Jeet Kune Do, né? Como eu vivo falando aí, tá no card aí também. Você quer treinar? Você pensa que é pra você. Se você começou a comparar, quem compara já perdeu. Você tem que comparar no sentido do que você vai evoluir. Poxa, aquilo ali, será que é uma porcaria mesmo? Será que a minha arte é completamente inferior àquela outra? Essa é a melhor competição. Mas a minha escola da arte tal que tem competição, a outra turma lá é melhor do que a gente. Então vamos treinar. Temos na nossa cidade aqui um campeão olímpico de judô e um campeão olímpico de taekwondo. E tem outros N's aí de karatê, ou sei lá, que a gente nem sabe. Pelo menos de cabeça eu não me recordo. Mas esses dois têm academia aqui montada. Não competem mais. E daí? São fracassados? Lógico que não, se a academia está aberta até hoje. Porque se já se passou anos que a pessoa já ganhou a competição e ela está ainda lá, então é porque ela tem qualidade. E aí, se bobear, ela já formou outros e outros já ganharam e a gente nem sabe. Então por que você treina uma que não tenha competição? Porque eu fui ver, achei legal, vi num filme, um colega meu me indicou, se chamava Nico Acima da Lei, e eu falei, pô, que legal, já treinei judô, tem a ver, vou lá, vou fazer. E havia visto uma certa técnica, não vou contar agora a situação para não dar vangloria acima de uma situação como outra, que não tem nada a ver. E aí eu achei legal, falei, pô, será que eu consigo fazer aquilo? Eu vou tentar. E aí foi isso que me chamou para fazer. E na minha cabeça, quando eu comecei, por exemplo, judô e kung fu, eu não ia para as competições, porque eu não conseguia ir nos eventos. E aí eu pulei de faixa assim, sem fazer exame, mas eu já tinha toda a categoria para chegar nesse motivo de ter uma outra faixa. Então eu sempre treinei assim, nunca treinei preocupado com faixa. Teve ocasião que sim, que eu falei, poxa, agora eu tô querendo porque eu sei que eu preciso daquele outro nível para aprender mais. Eu sensei achava que não, eu fui lá e fiz e consegui. E depois eu resolvi parar, que era de segunda para terceira, assim, naquela, mais de um ano, para aprender mais. Então assim foi o meu entendimento do que era uma arte marcial, assim. Só que eu ia, depois fazia faculdade, cheguei a parar para continuar, então, ou seja, a minha vida pessoal me brecou a minha parte marcial. Depois a academia fechou, teve umas particularidades, aí por uma obra de acaso, eu passando com uma namorada minha, olha, tal coisa, aí a gente parou lá no outro dia, vi, era o meu sensei e voltei. E aí fui até hoje, aí teve umas situações aí de outra academia que eu dei aula que fechou também, aí tive que voltar, mudar de cidade, reencontrar uma turminha e ver se a gente volta e anda e tudo mais. São situações da vida, né? Eu tenho a situação de honra de que, poxa, eu não vou até outra cidade visitar o meu sensei se eu não estou treinando ou se eu não tenho condição financeira. Pense ele o que ele quiser, eu vou quando dá. Eu pensei assim, hoje não dá, não dá. Né? Quando der eu volto e quando der eu continuo. Mas tem gente que quer ser mais japonês que o próprio japonês, como eu falei. Eu acho que essas comparativas são ridículas. A verdadeira competição é isso. Poxa, será que eu consigo? Porque subentende-se que os melhores estão lá no nível mundial. Então, a gente pensa isso. Pô, se são os melhores que estão lá e você conseguiu, eu falo, pô, que legal, você se venceu. Só que, por exemplo, no Instagram, veio uma menina do Canadá e me adicionou.
é porque eu tava marcando umas coisas de diversão minha, de andar de bicicleta e tal. Começa a doer as juntas, né? Você vai juntando a idade aí pra andar, ou pra alguma coisa, pra correr. Então a bike tava indo bem. Eu vi uma competição dela, ela ganhou a medalha daquele ciclismo que é interno, que é uma velocidade assim num oval, e de repente você vai andando de boa, de repente, puf, tá valendo. Aí dá 2 voltas, acabou a corrida. Eu falei, nossa, que bagulho louco que é assim. Então eu vi até o tamanho das coxas dela lá, que eu falei, olha que da hora, por quê? Porque ela tinha o treino todo pesado para conseguir fazer aquilo e chegar naquele objetivo. Ela venceu a quem naquilo? Se de repente ela já soubesse que existe um... Na verdade ela ia vencer a 2 situações. Primeiro, seus adversários. Só que o segundo, uma questão que se bobear deve ter nessa modalidade, o fator tempo, onde você tem que passar o tempo daqueles recordes também, né? Então, nessa situação, às vezes, você está vencendo recordes, que daí esses recordes vai que você caiu num ano que não tinha gente tão boa quanto você, por isso você ganhou, e aí você tem que olhar o seu tempo no final. Lembra quando apareceu aquele corredor lá, o Bolt? E aí, não tinha pra ninguém, né, meu? Cara de 300 metros de altura lá, cada passada lá, então... o que acontece? Não dá. Quebrou, fez história e acabou. Até aparecer outro daquele jeito. Então assim é na parte competitiva, assim é na parte do esporte. Assim vai ser dentro da sua arte marcial. O que você vence? O que você quer quando você faz essa situação? Teve uma ocasião que estava um menino de jiu-jitsu e ele treinava judô também, competia e tal. E aí ele entrou, tava sentado lá, mexendo no celular, aí tava um aluno me perguntando e tal, um aluno novo para aprender do Aikido. Eu falei, olha, eu já fiz essa parte competitiva, eu aprendi que essa parte competitiva não se encaixou na minha vida, porque eu tinha o meu lado particular. Você quer saber mais ainda de quem continuou? Aí você fala com o fulano de tal que tá aqui. Eu posso te ensinar o que é arte marcial. Essa arte marcial não tem competição, eu vou te ensinar para você evoluir para você. Isso aqui eu garanto. Se você que achar que a arte é lenta, que não tem tete a tete, que não tem não sei o que, o que for fraca, não sei o que, aí é outra questão. Como eu comentei em outro vídeo, se você for treinar Iaido, e aí? Agora, de tanto treinar Iaido, você pode, quem sabe, dar um passo maior e ir para o Batodo. Aí o Bato é, por exemplo, quem gosta do Samurai X, onde é o saque muito rápido. Esses saques de Bato. Mas é melhor você começar por onde? De repente por um Iaido, tá? Então você começa no espírito, no devagar e tal, e aí você vai pegando a prática daquilo que você está fazendo e depois você vai para outros caminhos. O Tai Chi Chuan não é uma coisa mais lenta e não dizem que é outra coisa? Eu fiz um movimento, uma ocasião no Tai Chi Chuan, que era um tipo de exercício, e aí o mestre lá, o Sifu, falou para mim, ó, isso aí é para os órgãos internos da região abdominal. Eu falei, caramba, só fazendo um tipo de exercício com o braço um para cima e um para baixo. Você vê como é que é? Então isso que é legal da arte marcial, isso que vale a pena você entender. Porque eu já comentei em outros vídeos aqui que teve situação de desafio, que o cara lá era uma academia que eu ia dar aula de Aikido, a academia era de Kung Fu. Aí eu verifiquei lá a situação, o rapaz falou que na hora que os dois foram para competir, já um caiu em cima do outro e parou, ficou os dois parados. O grandão desafiando ficou em cima do cara menor e o cara menor tava com o dedo dentro do olho do cara, assim, nesse buraquinho. Ele falou, se você se mexer, eu vou tirar teu olho do seu globo ocular. É isso mesmo, forte, né? O falar e o fato era esse. Aí o cara, pô, mas não é pô. Se você veio aqui para me desafiar, é isso aí. Só que como eu já falei, hoje existem leis. Primeira pessoa que aparecer lá, eu tenho aluno policial, vou falar, aciona aí, vai pra cadeia, vai pra justiça, não esquece. Eu, pelo menos, né? Vou me preocupar, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu tenho que saber se quer aprender. Se eu for muito ruim até naquilo que eu ensino, eu peço sempre perdão e falo, ó, tem academias que tem muita gente boa também. Pode ter muita gente bem melhor do que eu. Só que naquilo que eu sei, eu vou continuar daquilo que eu sei, tá? Essa é a minha competição. Quando você
consegue fazer 1000 vezes a mesma coisa, você consegue fazer e a entender aquilo, e aí você consegue compreender que de repente aquelas 1000 maneiras você consegue fazer de formas, quem sabe, um tanto quanto diferentes, um pouco mais aperfeiçoadas. Então eu acho que essa é a evolução e a competição de um treino. É que nós temos, como eu comentei, a necessidade da matéria, de eu preciso de um símbolo para dizer que eu ganhei, que eu sou bom. E como eu já comentei, você vai para uma situação às vezes real, a coisa muda. Então competir na arte marcial ou viver de arte marcial, às vezes são duas coisas diferentes, que se você quiser viver da arte marcial, entender aquela arte marcial, é outra cabeça. Agora, se você quer viver para um lado olímpico, competitivo, é difícil também. Eu já assisti uma palestra do judoca que foi campeão, e ele falou, cara, minha coluna já teve um monte de situação, eu carrego um monte de lesão, não é fácil e tudo mais. Então você tem que pensar, você acha que é só para você treinar, para você dizer que você é o cara, para você virar um mequetrefe da vida, ou é para você evoluir como pessoa? Levar isso para dentro do seu escritório, para dentro da sua, sei lá, seu relacionamento com a sua esposa, quem for mulher aí com seu marido, coisas assim, para seu dia a dia, você vai conseguir fazer isso aí? Eu já vi radicalismo até em religião, né? Então é complicado. Já passei por discriminação até dentro de religião, então não é fácil mesmo. Então esses são os pontos que a gente tem que entender. Se você quer competir na arte marcial, entenda, você vai superar limites. Se você quiser viver de arte marcial, você vai superar limites. E você vai tentar vencer sempre a você mesmo. Acho que esse é o objetivo principal de uma arte marcial em si. Não é, às vezes, qualquer esporte. E mesmo assim, qualquer esporte, se você for levar a sério, é complicado, né? Que vão te exigir que o seu corpo sempre seja melhor, que você treine sempre mais. Me lembrei do, se eu não me engano, foi Michael Jordan. Falou, pô, mas como é que esse cara acerta tanta cesta? Ele falava, pô, eu treino aqui 1000 cestas, assim, daquela posição lá, sem ninguém. Aí eu vou para um outro, treino mais 1000, vou para o outro, treino mais 1000, e assim eu vou treinando e vou fazendo. O Steve Vai lá, ele chegava, falava, ficava 1 hora no camarim sozinho, treinando todos os dedilhados de todas as sons, é como se ele passasse o show ali, e fica na guitarra, aí, beleza, pô, me aqueci, agora vamos pro show. E aí você tá preocupado em chegar lá só no show, porque eu paguei e eu quero aquele resultado. Ou seja, a arte marcial também é a mesma coisa. Não espere porque você pagou, você vai ter aquele mesmo resultado. Não espere porque se você treina a arte marcial A, B ou C, você vai sempre ter o mesmo resultado. Porque as situações são situações, a vida de cada um é a vida de cada um. Falou? Muita calma nessa hora, vamos que vamos. Treinem para vocês, evoluem para vocês. Se alguém tiver uma experiência aí sobre a evolução dentro do esporte, o que passou, quiser comentar, tamo junto. Falou, é isso aí. Tchau.